Oi, Riri. Olá. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo bem. Falta a Ana ali? Já está ao vivo, né? Vi que já estamos ao vivo. Parece que estamos ao vivo. Ok. Não, ainda não. Tá sim, já tem boa noite. Estamos? No Facebook. Opa, bora lá. Minha gente, deixa eu verificar aqui. Estamos sim, há 2 minutos, inclusive. Que coisa. Ainda bem que não falamos mal de ninguém. Ainda. Vamos lá, o nosso mediador acho que saiu. Está reconectando. O mediador caiu. Acho que nós vamos ter que... Vamos ter que se virar aqui, Ariel. Por conta própria. Estamos por... Cadê a Ananice? É o mediador que tem que pôr ela. Então. Acho que ele está... Voltei, gente. Tô voltando aqui. Cadê o Ananias aqui? Opa. Apareceu a voz. A voz está aqui. É isso. Estamos aqui. Deixa eu só sem aproveitar. Voz, Ananias. Tá sem voz ainda? Você está sem áudio, Ananias. Eu estou ouvindo. Pronto, agora estou com áudio. Estamos aqui, publiquei na página, gente que está me acompanhando. Agora já estão com a referência aqui. Minha gente, muito boa noite. Boa noite, Ariel de Castro Alves, meu querido, tudo bem? Boa noite, Juliana. Vamos por ordem aí, ó. Minha gente, muito boa noite. Eu estou aqui agora com o Ariel de Castro Alves, ex-presidente da Fundação Criança, advogado e especialista em direito da criança e do adolescente, e um ativista desde os 17 anos, ou até muito antes disso, né, pelos direitos da criança e do adolescente aqui em São Paulo, aqui na nossa região, do Grande ABC. E a Juliana Rocha, que ela é conselheira tutelar aqui em São Bernardo. A gente está aqui se organizando, gente. Essa live foi feita devido à situação. Acho que está dando eco aí, viu? Em alguém. Ju, Alô, Ju? Tá dando retorno aí. Voltamos? Estamos aqui. Minha gente, vamos aproveitando esse tempo, esse início aí. Eu vou pedindo para vocês, com muito carinho, muito boa noite. Muito boa noite, vocês que estão nos acompanhando. Daqui a pouquinho vai entrar também a vereadora Ananice.
aqui nessa live. Ela é importante, é muito importante que vocês acompanhem. Aproveita esse momento que a gente está se organizando aqui, tivemos pequenos problemas técnicos e atrasos, para chamar outras pessoas para vir para essa conversa, porque é fundamental que a gente entenda o papel da Fundação Criança, que foi extinta agora pelo atual prefeito, que acabou de ser reeleito, Orlando Morando, e que a gente entenda a importância da Fundação Criança para a cidade nas figuras de uma pessoa que é especialista no direito da criança e do adolescente, que foi ex-presidente da Fundação Criança, uma outra que é o Ariel Castro Alves, que está aqui, vai dar um sorriso para a gente, levantar a mão para vocês verem aí, é ele. A Juliana Rocha, que é uma conselheira tutelar aqui da cidade também, uma ativista política, que tem como conselheira tutelar uma pessoa em defesa da ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente também aqui na cidade, que também vai poder passar informações para a gente, e daqui a pouquinho vai chegar também a nossa querida vereadora reeleita do PT, do Partido dos Trabalhadores, a Ananice, que também vai falar para nós sobre essa situação. Eu já recebi, Ariel, algumas informações de funcionários da Fundação Criança desmentindo as informações da prefeitura. De fato, a extinção da prefeitura, da Fundação Criança pelo atual prefeito aí, foi uma surpresa para todos os funcionários. As pessoas não estavam esperando essa atitude. Então, de fato, é uma atitude, eu vi num outro relato seu, Ariel, uma atitude criminosa por parte da prefeitura, e eu queria muito que vocês que estão chegando nesse momento ajudassem, colocassem os vínculos de vocês, as pessoas que estão em contato, as pessoas que não entendem muito bem o que é a Fundação Criança e a importância dela, vocês trouxessem essas pessoas para essa live também. Vamos aproveitar esse momento para compartilhar. Eu queria muito que a gente tivesse na página ABC contra o Golpe uma série de compartilhamentos, porque é a única forma da gente romper essa bolha, a única forma da gente fazer outras pessoas terem acesso a essa informação e entender o que de fato está acontecendo. Porque só assim a gente vai poder contrapor as mentiras que a Prefeitura de São Bernardo, infelizmente, institucionalmente, na figura do prefeito, está falando para a população. A gente que ouviu agora há pouco o atual o coordenador aí da bancada do PSDB na Câmara, o Peri, desmentindo, falando em verdade sobre a Fundação Criança, ajudando a usar a palavra fake news para gerar uma outra fake news, só tendo informação com pessoas que trabalham junto do sistema, que trabalham junto, que trabalharam na autarquia, que entendem quais são os serviços que eram prestados, os programas que a gente está perdendo, com essa atitude do prefeito, com a extinção da Fundação Criança, para que vocês nos levem em contato com as pessoas, para que elas entendam a importância da gente voltar e tentar, de alguma forma, reverter a situação. Acabou de entrar agora aqui a nossa querida vereadora reeleita, meus parabéns, minha querida Ananice, vereadora pelo PT aqui em São Bernardo. Muito bem-vinda a essa live. Eu acabei de aproveitar esses momentos aí de probleminhas técnicos que nós estávamos tendo para chamar as pessoas para compartilhar essa informação. Já está lá na minha página também, estou compartilhando essa publicação, vou pedir o mesmo para todo mundo que está nos ouvindo aqui. E antes de passar a palavra para vocês, primeiro, assim, eu gostaria de fazer 3 perguntas, vou passar para que vocês se apresentem, para que vocês deem boa noite para a nossa gente aqui de São Bernardo. Lembrando que a gente já está aí num país com mais de 170 mil mortes por Covid, isso os comprovados, as mortes comprovadas. A gente sabe que as síndromes respiratórias, as mortes causadas por síndromes respiratórias, elas são muito maiores do que o que a gente tem recorrentemente, e o número indica que o número de mortos por Covid-19 é muito maior do que esses 170 mil que são apontados agora no relatório do Ministério da Saúde. E aqui na cidade também já passamos de 1.000 mortos, pela Covid-19. Então a gente está vivendo uma situação de um drama extremamente complicado. A gente sabe quem são as pessoas
mais afetadas, né? Temos uma cidade com 129 mil pessoas em situação de muito alta vulnerabilidade social, e a Fundação Criança atua nas famílias que têm pessoas em situação de muito alta vulnerabilidade social, em especial, né? São para elas, não são poucas pessoas aqui na cidade nessa situação. Então, a extinção de um órgão como esse é de um absurdo sem tamanho. Sem avisar os funcionários, a gente teve já essas informações das pessoas, e por isso é muito importante ter a presença de vocês, essa conversa com vocês aqui, e esse esclarecimento que a gente vai fazendo à população. O Ariel gostaria de iniciar com uma pergunta, pedindo para ele falar para nós a função da Fundação Criança aqui em São Bernardo, e contar um pouquinho aí de como ela surge, você que foi presidente da Fundação Criança aqui no governo Luiz Marinho. A minha querida Juliana, Ju, por gentileza, nos explique, no dia a dia do Conselho Tutelar, qual é aí, do ponto de vista de experiências com as pessoas da cidade, com crianças, com famílias dessas crianças, a importância da Fundação Criança, em que ela pôde mudar a trajetória de muitas crianças na nossa cidade. E a minha querida vereadora Ananice, dentro da Câmara, como foi esse processo de votação, né? Me parece que, de acordo com os funcionários, eles foram pegos de surpresa nessa situação mesmo, e o que a gente pode fazer, quais movimentações são possíveis de serem feitas para que isso seja revertido. Uma boa noite, gente. Vou passando a palavra primeiro para o nosso querido aqui, Ariel Castro Alves, e depois, nessa ordem, as minhas amigas também vão falando com a gente. Ok, boa noite, Ana Maria. Convite, perfeito. Estamos aí na página do ABC contra o golpe, e é um nome muito propício para o que aconteceu com a Fundação Criança, um verdadeiro golpe por parte do prefeito de São Bernardo, Orlando Morano. Acabou de se reeleger, e seu primeiro ato foi extinguir uma instituição que é referência nacional e internacional em programas e serviços de proteção, de promoção, de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Como já disse em outros veículos de comunicação, isso é uma atitude criminosa, ainda mais nesse momento de pandemia, de crise humanitária, de crise social, de crise econômica que nós vivemos. Isso é um atentado aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, dos jovens, das famílias atendidas pela Fundação Criança. Um atentado também aos funcionários, aos colaboradores, aos trabalhadores da própria Fundação Criança, pegos de surpresa, não sabendo nada, souberam pela mídia que o local que eles trabalham, que eles se dedicam, alguns deles há 30, 40 anos, todos os dias, cuidando e protegendo crianças e adolescentes, de repente, ficaram sabendo pela imprensa que a instituição estava extinta e, possivelmente, as funções deles, atribuições, os cargos também podem ser extintos, aqueles que não forem reaproveitados na administração pública, já que isso vai ficar ainda a critério de um decreto, conforme a conveniência aí da própria prefeitura. Então, muitos podem não ser reaproveitados, podem não ter mais onde trabalhar, pode não ter realmente mais como serem mantidos, e nesse momento todos ficam apreensivos também diante da questão do desemprego, de não poderem mais sustentar suas famílias, ainda mais nesse momento que nós vivemos no Brasil. Então, eu cumprimento a você, Ananias, em nome do ABC contra o golpe, cumprimento também a querida vereadora Ananice, foi a única voz dissonante nessa sessão de terror que ocorreu na Câmara Municipal de São Bernardo. Vimos lá pessoas desinformadas sobre o trabalho da Fundação Criança. O mínimo que um vereador pode fazer é se informar sobre as instituições da cidade, ainda mais uma instituição que existe desde a década de 70, que foi reformulada
em 98, então deveriam se informar melhor, conhecer o que realmente faz e qual a importância da Fundação Criança, o impacto que ela tem na vida de milhares de crianças e adolescentes na cidade. Então, a Ananice foi a única que batalhou realmente contra essa proposta, que cumpriu a sua tarefa, que também nos comunicou sobre essa violação que estava sendo cometida pela Câmara Municipal. Então, cumprimento a vereadora por essa atuação dela, sempre aguerrida, em defesa dos direitos humanos, dos direitos da infância e juventude, dos programas sociais aos mais vulneráveis. E cumprimento também minha amiga Juliana, conselheira tutelar, sempre militamos juntos nas causas da infância e da juventude. O Conselho já entrou com uma representação no Ministério Público também, na Vara da Infância e Juventude, diante de tudo isso que está acontecendo, diante de todo esse descalabro com relação à Fundação Criança. E cumprimento aos funcionários, funcionárias, aos colaboradores da Fundação Criança, que me conhecem e sabem que nós estamos juntos, vamos continuar lutando, vamos tentar de todas as formas reverter essa decisão criminosa, errônea, precipitada, terrível por parte do prefeito de São Bernardo, que infelizmente contou com a maioria dos vereadores da Câmara Municipal da cidade. Um verdadeiro rolo compressor, um projeto que não foi discutido em comissão nenhuma, não tem parecer coisa nenhuma, e que foi lá tratado com absoluto desdém. Parecia uma reunião de bar, onde se apresenta, se lê um texto lá, e as pessoas vão simplesmente votando favoráveis e alguns contra. Então, realmente, é lamentável que nós tenhamos essa Câmara Municipal e muitos vereadores falando em enxugar a máquina pública. Um deles até falou que já foi atendido pela Fundação, já fez cursos, mas que era necessário também enxugar a máquina pública. Ora, um orçamento de 6 bilhões do município, não se tem 30 milhões para manter uma fundação voltada ao atendimento, à proteção de crianças e adolescentes. Isso é inaceitável, não há como justificar o fim da Fundação Criança de São Bernardo. Então, realmente, é a falta de prioridade, a violação da Constituição Federal, que prevê a prioridade absoluta, que prevê a destinação privilegiada de recursos às crianças e adolescentes e aos programas voltados à infância e à juventude, violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Fundação, que é de 98, completaria agora 22 anos como Fundação Criança e muito mais anos como fundação, antes Fundação do Bem-Estar do Menor, desde 74, e, de repente, ela é extinta na proximidade do seu aniversário de 22 anos. No aniversário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é esse o presente que o prefeito de São Bernardo deu ao aniversário do ECA. Então, realmente, nós temos que repudiar, temos que tentar de todas as formas reverter isso. Tenho conversado com outros colegas advogados para pensarmos numa ação pública, né, numa ação que possa também, ação popular, para tentar reverter essa situação judicialmente. É necessário o apoio de sindicatos, de entidades sociais, de entidades de direitos humanos. Vejo muitos jovens, sabe, que foram atendidos, que ainda participam de atividades, adolescentes, famílias que estão mobilizadas, conhecem o trabalho da Fundação. Gerações, milhares de crianças, adolescentes, jovens, familiares foram salvos de alguma forma de situações de risco, de situações de vulnerabilidade, de situações de violência, pelo trabalho da Fundação Criança de São Bernardo. São Bernardo é um município com
quase 800 mil habitantes, e nós tivemos vários momentos, pelo menos na nossa gestão, que não tínhamos nenhuma criança morando efetivamente na rua. Tínhamos alguns casos de crianças e adolescentes em situação de rua, mas sempre com um programa de abordagem e uma atuação da própria equipe da Fundação diante desses casos de trabalho infantil em situação de rua. Então, um dos poucos municípios do país com essa população que não tinha nenhuma criança efetivamente morando nas ruas. Enquanto eu estou aqui na Sé, no centro de São Paulo, eu desço aqui e vejo um monte de crianças na calçada, amíngua, abandonadas. É isso que nós queremos para as crianças e adolescentes de São Bernardo do Campo, com esse fechamento da Fundação Criança. A Fundação mantém vários programas, foi pioneira nos programas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, inclusive na época do auge das rebeliões da FEBEM, na década de 90, no final da década de 90, criou um programa extremamente importante, que é o Centro de Atendimento e Medidas Socioeducativas, o CASE, que é referência nacional e até internacional. Pessoas vêm de vários locais do Brasil, até de fora, para visitar, para saber como é que funciona um trabalho de ressocialização, de reeducação, de inclusão social de adolescentes em conflito com a lei, envolvidos em atos infracionais. A Fundação mantinha 3 casas de acolhimento, nós já denunciamos, o Conselho denunciou, visitou, 2 casas fechadas, e a Prefeitura mentiu, fechou 2 casas na pandemia, dizendo que reformaria, e agora extinguiu a instituição. Então, isso é mentira. Não estava reformando coisa nenhuma, estava fechando realmente, em definitivo, essas 2 casas de acolhimento, e só tem uma agora funcionando, que é o Andança, no Nova Petrópolis, para acolher crianças e adolescentes em situações de risco, de abandono, de violência, em várias condições de vulnerabilidade social, conforme decisão da Vara da Infância e Juventude pelo acolhimento institucional, naqueles acolhimentos de urgência do próprio Conselho Tutelar previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um abrigo para crianças e adolescentes com deficiência, conveniado à Fundação Criança, programas para atender crianças e adolescentes vítimas de violência, com um trabalho multidisciplinar do antigo Centro de Atendimento de Famílias, o CAF, que também fazem um trabalho importante de mediação de conflitos nas escolas, junto com a força-tarefa do Ministério Público, com a polícia, com o judiciário, com várias entidades sociais e com as secretarias de educação, para diminuir a violência, o bullying nas escolas. Um trabalho extremamente significativo. Também tínhamos um trabalho para localização, busca de crianças e adolescentes desaparecidos, premiado nacionalmente e internacionalmente, que nos últimos anos acabou sendo desmontado, um trabalho com grande repercussão, inclusive na imprensa. São Bernardo era modelo para o Brasil todo na atuação, no apoio às famílias de crianças e adolescentes que tinham seus filhos desaparecidos, e com resolução dos casos em 99% das situações, nessa parceria da Fundação com a Polícia Civil, e também vários programas de bolsas para os jovens, oportunidades. Como é que a gente vai concorrer com o tráfico de drogas, com a exploração sexual, com a exploração do trabalho infantil, sem oferecer nada efetivo para os adolescentes e jovens? Então, programas como o Rotativo Cidadão, que foi extinto também, o serviço foi privatizado, boa parte do recurso da Fundação vinha do Rotativo Cidadão, e oferecia bolsas também para jovens atuarem na cidade, uma forma de primeiro ali trabalho, da inclusão no mundo do trabalho. O programa Lanchonete Escola, também com bolsas para
adolescentes e jovens, o Contando Histórias, todos programas extremamente reconhecidos e significativos. Também nós tínhamos a República para Jovens, que criamos na nossa gestão, infelizmente, depois não teve continuidade. A residência terapêutica, que antes era um centro de atendimento de drogadição, também importante, diante de cada vez mais do problema do uso de drogas, da dependência, do crack, entre outras situações, e também a residência terapêutica não existe mais na nossa cidade para atender adolescentes, era em conjunto com a Secretaria de Saúde, uma parceria da Fundação Criança, funcionou ali no bairro Tabuão. Então, exemplificando aqui vários programas e serviços na própria cidade dos direitos da criança, ali na Assunção, nós inauguramos, inclusive, com a presença, na época, do ex-presidente da República, Lula, a primeira vez que o presidente veio um espaço da Fundação Criança de São Bernardo e levou 5, 6 ministros para participar daquela atividade. Tivemos o apoio da Petrobras, vários apoios do governo federal em vários projetos também, e do próprio CONANDA, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, através do Fundo da Criança, e inauguramos a Cidade dos Direitos, que era um projeto da anterior presidente Marlene Zola, que também está indignada com essa extinção da Fundação e que já se manifestou todo o seu apoio às nossas iniciativas de tentar rever esse ato criminoso da Prefeitura de São Bernardo. Então, aquele espaço na Assunção, também onde tem o CAPES Infanto Juvenil, parcerias com a Fundação Criança, atividades culturais, esportivas, de lazer, a sede da própria instituição. Então, também, nós tememos pela descontinuidade também daquele trabalho que é realizado ali com crianças, adolescentes, jovens na Assunção, outros trabalhos em vários bairros, Parque São Bernardo, Tina Trabalho, tivemos várias outras regiões da cidade, no Jardim Elma já teve funcionamento de programas da Fundação Criança. Então, nós, no Santa Cruz também, uma área extremamente carente, extremamente vulnerável, onde faltam programas sociais para a infância e para a juventude, também no Jardim Silvina, no Jardim das Orquídeas, são vários núcleos de centros comunitários com atividades culturais, esportivas, de lazer, educacionais mantidos pela Fundação Criança. Então, isso é para exemplificar a importância dessa instituição. Na nossa gestão, ela tinha uma ampla projeção nacional, inclusive na grande imprensa, né? Então, esses vereadores, eu acho que não acompanhavam essas matérias, ou deveriam ir no Google buscar para ter conhecimento da importância da instituição, porque muitos falaram com desdém. Um deles falou que há tempos a Fundação não cumpre seu papel. Claro, o governo do próprio Orlando Morando precarizou e fechou vários programas e serviços. A atual direção da Fundação Criança é omissa, é negligente, é inoperante, e realmente, nos últimos anos, houve esse desmantelamento, essa precarização, esse encaminhamento do desmonte da instituição. Mas não pode ser fechada, não pode ser extinta. Nós precisamos realmente resgatar essa instituição e defender a continuidade desses importantes trabalhos que eu enumerei aqui, e é muito importante a participação, principalmente daqueles que foram atendidos, daqueles que passaram por projetos da Fundação, que sabem da importância da instituição, dos seus educadores, dos seus colaboradores. Eu vi os jovens muito mobilizados, com abaixos assinados na internet, trocando informações. A população da cidade está realmente indignada com esse fechamento da Fundação Criança. Então, eu até parei para ver os comentários nas matérias do portal da TV Globo, G1,
no portal da Folha de São Paulo, do Diário do Grande ABC, dos vários jornais aí da região, e toda a população está indignada com o fechamento dessa importante instituição. Então, nós precisamos, de todas as formas, devemos lutar, criar um movimento e realmente até irmos para a rua em defesa, para as ruas em defesa da Fundação Criança e desses importantes programas e serviços. E sei que posso contar com a Manice, sei que posso contar com a Anania, sei que posso contar com a Juliana e com os vários conselheiros e conselheiras tutelares, muitos deles também acompanhando essa nossa live. Temos aí quase 70 pessoas participando, sei que muitos são jovens, são atendidos e atendidas, ou pessoas que já passaram, já estiveram em programas sociais da Fundação, encontro muitos deles, vejo hoje muitos profissionais bem-sucedidos nas suas carreiras, muitos jovens que estão nas universidades, muitos jovens que estiveram em situações à beira da morte, envolvidas com drogas, em situações de abandono, de violência, de envolvimento com ato infracional, e que hoje tiveram um novo caminho, trilharam uma nova vida, um novo projeto de vida, em razão da atuação dessa instituição. Então, vamos, já falei até demais do que deveria ter falado, mas foi para mostrar a minha indignação, a minha tristeza, o meu repúdio diante do que aconteceu com essa instituição. Aqui, a Ju, eu acabei de ver aqui uma das falas de uma ex-adolescente, né, da casa, Tuane Neri, que ela faz um comentário: o programa que era oferecido me ajudou muito, e as pessoas também que faziam parte da minha turma. Hoje me considero outra adolescente, e devo isso à Fundação Criança, que não podia ser fechada dessa forma. E aí ela continua explicando: a Fundação, de certa forma, é luz na vida de muitas crianças e adolescentes, e a sua forma acolhedora é incrível, isso dentro da experiência que ela teve no momento em que ela estava lá. Né? E provavelmente, eu acho que foi na época em que o Ariel era presidente da Fundação. Espero que consigamos tomar providências de trazer ela de volta. Ju, no dia a dia seu, lá na Juliana Rocha, no Conselho Tutelar, você consegue explicar para a gente, contar para a gente uma experiência específica aí, em que a Fundação Criança foi fundamental para que as pessoas que estão em casa acompanhando a gente, elas possam entender a dimensão do trabalho da Fundação Criança também, a partir do Conselho Tutelar na cidade? Só que, Ananias, a primeira parte eu não ouvi. Aí eu não sei quanto tempo, que você fez uma explicação, quanto tempo eu tenho para falar. Eu tenho mesmo... Você tem aí, então tá, você tem aí 5 minutos para contar uma história para a gente, assim, Ju. Eu sou favor. Juliana, né? Eu sou do Fórum Municipal em Defesa da Criança e do Adolescente, e estou conselheira tutelar na segunda gestão ou segundo mandato. E assim, o Ariel até falou no início, mesmo com o meu problema de áudio, eu ouvi o Ariel falando, nós somos velhos conhecidos, velhos amigos, né, na luta da infância, porque a gente tem uma longa caminhada na luta da infância, né, e na defesa. E assim, a Fundação Criança, ela se institui como a organização mais importante de políticas públicas de criança e adolescente no município de São Bernardo. Porque, assim, o Conselho Tutelar, o que é o Conselho Tutelar? Também ele é um órgão bem... que as pessoas não entendem muito o que é o Conselho Tutelar. Ele é um órgão criado pelo ECA para defender, proteger, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Mas ele não é um órgão executor.
Ele não executa política, né? Ele não executa política. O que ele faz? Ele requisita serviço, ele encaminha e ele fiscaliza isso, né? Então, qual que é a relação que a gente tem com este órgão? É a relação de encaminhar, de requisitar, de solicitar o atendimento. E aí é importante, Ananias e internautas, entender, porque assim, nada dessas leis que a gente tem, elas foram dadas, né? Elas foram conquistadas. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma conquista de muita mobilização, né? Que foi colocado lá na Constituição Federal. Então, assim, não foi só o artigo 227, que depois se tornou o ECA, que foi colocado na Constituição. Na Constituição também foi colocado a assistência social como política pública e como direito, né? E aí, quando se instituiu o ECA, e criou o Conselho Tutelar, era para a assistência social andar coladinha com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente precisa encaminhar, a gente precisa requisitar, não é o Conselho que vai fazer o serviço. Então, a gente precisa encaminhar. Então, o Conselho Tutelar nos municípios ficaram décadas e anos executando o serviço que não era dele. Por isso que é um órgão não compreendido, né? Só que aqui em São Bernardo do Campo, isso não foi 100%. Por quê? Porque é uma cidade que o Estatuto passou pelas lutas da cidade, né? O projeto Meninos e Meninas de Rua estava lá na mobilização pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e sempre tivemos essa mobilização e essa militância na infância muito forte. Então, se instituiu a Fundação Criança, passa de FUBEM para virar Fundação Criança, o Ariel falou isso muito bem, e com o olhar do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o olhar olhando a criança como sujeito de direito, não mais como objeto. E aí a gente parte desse marco, né? Desse marco de, lá na década de 90, a gente ter uma instituição para aplicar as políticas públicas para a infância. Isso acho que não teve em lugar nenhum do Brasil, acho que só foi em São Bernardo, com essa concepção. Porque a assistência, como assistência, ela vai ser formulada lá para a década de 2000, 2004, o PENAS. Então, assim, a importância da Fundação Criança é essa, é de aplicar política pública para as crianças desde o início da sua formação. Aí o Ariel falou bastante dos serviços. Ele falou de muitos serviços, mas a gente não tem todos os serviços, Ananias, ainda. Ele falou do albergue, para a juventude, que teve na época dele, depois não teve mais, acabou não tendo. A Fundação Criança, ela é a porta de entrada do acolhimento emergencial, que é um acolhimento que o Conselho Tutelar faz. A gente precisa de um acolhimento para acolher os meninos ou meninas ameaçados de morte. Quando nos chegam a essa situação, você sabe o que a gente precisa fazer? Se eles não podem ficar na sua residência, se eles não têm um familiar que acolha eles, que acolha longe da ameaça, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar no abrigo. No abrigo, colocando as outras crianças, os outros adolescentes e os funcionários em risco. Então, a gente precisava, e a gente fala disso já a gestão passada toda, e essa gestão a gente não teve tempo ainda de falar, né? Porque a crise sanitária nos impediu. A gente precisa de um lugar para colocar os meninos e as meninas que sofrem ameaça de morte e precisa ser protegida, porque o programa de proteção, ele leva, em média, 15 dias para começar a avaliação, né? E aí, o que você faz? Com essa pessoa? Então, assim, você não está na hora de você reduzir o serviço, você está na hora de ampliar. Acolhimento familiar, porque o Conselho Tutelar não separa a família. Se tiver situação de rua, com o pai, com a mãe e com a criança, nós não vamos levar a criança para abrigo
E não vamos mandar os genitores, o pai e a mãe, para albergue. Nós não fazemos isso. Então, a gente cobra um acolhimento familiar. A gente cobrou a gestão passada toda e continuamos cobrando um acolhimento familiar, onde possa ir pai, mãe e filho. Então, assim, a gente não consegue, a cidade não conseguiu cumprir as necessidades que a infância e a adolescência necessita, e aí encerra, termina, extingue com uma instituição dessa magnitude e dessa importância. Perfeito. A gente que viu esse movimento, primeiro, eles mudando a forma do rotativo aqui em São Bernardo, né? Uma outra forma, com uma empresa fazendo tudo isso, né? Todo o serviço, gerando mais problemas hoje com a gratuidade para os idosos. Aí já viram um outro problema nessa assistência, porque é mais um problema de escuta e de cuidar do outro de verdade, de pensar em cuidar do outro de verdade, e a falta dos programas. E aí, com a extinção desse rotativo, essa outra empresa cuidando, agora a gente viu que o desenvolvimento disso seria o fim da Fundação Criança. Ananice, minha querida vereadora de São Bernardo, conta para a gente sobre a experiência no dia da votação. Eu imagino que você tenha sido pega de surpresa. Me parece que nem os diretores lá na Fundação Criança estavam a par ou não tinham falado com nenhum dos funcionários, e principalmente que muitas informações que foram utilizadas na Câmara dos Vereadores naquele dia eram informações mentirosas. Eu falei em verídico para ficar bonitinho, mas mentira, né? Chegaram a falar sobre o fato de ter 40 comissionados lá, quando, na verdade, pelo menos de acordo com os funcionários da Fundação Criança, são apenas 7. E ainda assim são 7 indicados pelo prefeito. Se tem 40, o prefeito tem que dizer para a gente onde eles estão. Né? Então, com uma série de informações mentirosas, aprovaram o projeto. Queria que você contasse para nós essa experiência e pedir até para o Ariel comentar, como um advogado especialista também no caso, quais as possibilidades que a gente tem diante de uma aprovação de um projeto feito em cima de mentiras que estão registradas lá na Câmara. A possibilidade de a gente reverter o processo, ainda que numa forma jurídica, né? A gente sabe que o fundamental é a população ir para a rua e exigir diferente. Mas explica para a gente um pouquinho, Ana, a situação no dia da extinção, aí, da aprovação do projeto de lei pela Câmara, né, pelos vereadores da cidade. Só abrir o microfone, isso, perfeito. Prontinho. Bacana, primeiramente quero cumprimentar o pessoal que está acompanhando essa live aqui na página ABC contra o Golpe, cumprimentar você, Ananias, grande companheiro, cumprimentar o doutor Ariel de Castro, liderança na área da defesa da infância, também cumprimentar a Juliana, que também é a nossa liderança aqui na cidade em defesa da criança e do adolescente. Bom, não é novidade para ninguém a forma de governar do PSDB, da Tucanada no estado de São Paulo, assim como na prefeitura de São Bernardo. É uma gestão que trabalha para o estado mínimo. Esse prefeito criou o departamento de desestatização. Então, quando um prefeito assume a prefeitura e já cria um departamento como esse, nós já sabemos qual é a linha desse prefeito, né, que é aí de reduzir as políticas públicas do nosso município. Uma gestão que privatiza até cemitérios, né, não é uma gestão que tem um trabalho humanizado, não está pensando no sofrimento da população, porque privatizar os cemitérios públicos é privatizar a dor, né? É trabalhar aí com o sofrimento das famílias naquele momento de maior perda. Então, já é uma gestão que trabalha dessa forma, como privatizou os cemitérios, privatizou aí o rotativo cidadão, que era uma porta de entrada para o mercado de trabalho, para os jovens, né, com a bolsa, com formação, como o doutor
A Ariel bem colocou aí, porque conhece muito bem a Fundação Criança e os serviços ofertados pela Fundação Criança aqui na nossa cidade. Então, o prefeito, com uma base aliada, que tem trabalhado muito aqui na nossa cidade para diminuir aí a participação do município nas políticas públicas. Infelizmente, tem atuado muito no desmonte, na verdade, das políticas públicas aqui no nosso município, muito aliado com o governo do Estado de São Paulo, com o governo federal. O governo do Estado de São Paulo, que também tem uma pauta aí extensa no desmonte do Estado, com privatização aí também, e querendo extinguir também alguns serviços e algumas instituições importantes aí na área das políticas sociais, como habitação, como a instituição de pesquisa na área de medicamento, entre outros. Então, não é novidade para ninguém. Agora, às vezes, a gente não sabe a capacidade tão grande de destruição da política pública como esse governo tem mostrado. Para mim, ontem, a sessão, fui pega de surpresa realmente, porque a gente vinha aí de um período de campanha, período eleitoral, e que os trabalhos na Câmara Municipal tinham reduzido muito. O prefeito não tinha mandado projeto para a Câmara aí, nos últimos, na verdade, praticamente aí no último mês, um mês e meio, tem chegado projeto de grande relevância do Poder Executivo para a Câmara Municipal, para a gente apreciar. Então, a gente vinha nesse, como que eu poderia dizer, na Câmara praticamente quase inoperante quando se trata de projetos importantes que mudam a vida da população da nossa cidade. E ontem eu fui para a Câmara com esse mesmo intuito, achando que não ia ter projetos de grande relevância aí para a população da nossa cidade, porque a gente vinha numa linha aí de poucos projetos devido à campanha, devido à eleição. A primeira sessão depois das eleições foi a sessão da semana passada, da quarta-feira da semana passada, e que foi bem tranquila. E para ser bem sincera aqui com o pessoal que está nos acompanhando, para a população que está acompanhando essa live, eu achei que também, né, na sessão de ontem também seria uma sessão tranquila, até mesmo porque a gente tem a LOA, né, que é o orçamento do próximo ano, para poder estar aprovando, para poder estar debatendo. Então, acreditei que ontem a gente ia debater o adiamento da votação da LOA, mas, para minha surpresa, chegou, como sempre chega, no meio da sessão. A gente não tem conhecimento prévio, no meio, principalmente que não faz parte da base do governo, no meio da sessão, esses projetos de extinção da Fundação Criança, da ETC, e também um projeto, foram outros também, mas de grande impacto aí na vida da nossa população, o projeto também que aumenta a contribuição previdenciária do servidor público aqui da nossa cidade. Então, Ananias, Juliana e Ariel, que eu sei que fizeram aí o trabalho de casa, que escutaram, inclusive, o áudio da sessão. O projeto chegou no meio da sessão, sem aparecer dos procuradores da casa. Os vereadores que fazem parte das comissões da casa não tiveram acesso ao projeto ontem. O parecer do projeto ele foi colhido durante a sessão, né? O projeto foi lido ali, e a gente não tem tempo de ler o projeto com a atenção que é necessária, de debater com os principais interessados. A gente não teve conhecimento de ter condições, na verdade, de conversar com os trabalhadores da Fundação Criança, e nem de debater com os vereadores, né? De ter uma audiência pública. Um projeto como esse teria que ter audiência pública, chamar a promotoria da vara da infância, chamar as instituições que defendem aí a promoção de políticas públicas para criança e adolescente. Então, o projeto chegou no meio da sessão, desrespeitou todo o trâmite legal da Câmara e foi lido e foi colhido os pareceres na hora e foi colocado em votação. A gente, sem condições mínimas de fazer o debate da forma que deveria ser feito. O que eu fiz ali naquele momento que eu tive conhecimento do projeto?
Fiz foto do projeto e saí comunicando às entidades que eu sei que defendem as políticas públicas para as crianças e adolescentes. Fiz foto, enviei para o Conselho Tutelar, comuniquei o projeto Meninos e Meninas de Rua aqui da nossa cidade, que é uma entidade importantíssima na criação aí, do ECA. Comuniquei o doutor Ariel, saí espalhando, né, buscando forças aí com as entidades, instituições e pessoas que são envolvidas nesse debate que defende. Então, foi o que eu fiz, pedi adiamento da matéria, mas, infelizmente, eles votaram contrário. O vereador da base do governo, a partir do momento que eu fiz, que pode ser pedido adiamento da matéria por três vezes, né? Pode ser pedido por 3 sessões, por 2 sessões ou por 1 sessão. A partir do momento que eu pedi o adiamento da matéria por 3 sessões, o vereador de base do governo foi lá e fez os outros pedidos, né? Tomou conta do microfone, pediu o adiamento da matéria, colocou em votação, só que ele só fez esse pedido para impedir que eu fizesse os outros, porque ele foi lá e fez o pedido e ele mesmo votou contrário ao próprio pedido dele. Um absurdo, sabe? Algo assim. Qual vereador? O vereador Pericartola. Pericartola. É bom a cidade ter noção. Aqui, mas não é segredo para ninguém, isso está no áudio da Câmara, né? Lá da sessão, que a Juliana ouviu, que o doutor Ariel ouviu. Então, ele foi lá e fez o pedido, e a partir do momento que ele fez o pedido, ele foi lá e voltou contrário ao pedido dele, só para impedir que eu fizesse o pedido novamente. Mas está registrado, fiz o pedido de adiamento da matéria, infelizmente foi reprovado, fiz o debate contrário à matéria, votei não, mas infelizmente foi aprovado. Nós estamos estudando as medidas cabíveis para tentar caçar, derrubar essa sessão de ontem que aprovou a extinção da Fundação Criança. Nós já pedimos, doutor Ariel, se o doutor precisar, para entrar também aí com o processo, nós já pedimos todo o processo do projeto, né? Na verdade, ele nem terminou ainda, porque chegou ontem e já entrou em votação, mas para entrar com representação no Ministério Público, a gente precisa anexar o processo do PL na Câmara Municipal. E esse processo já está em nossas mãos para poder a gente buscar as medidas cabíveis e também para disponibilizar para outras instituições que tiverem interesse também de entrar com representação na Câmara. Perfeito. Ariel, a gente... A Lorena aqui está querendo participar da live também. Ariel, a gente, agora, como um gestor, o presidente da fundação que você foi, você acabou de relatar para a gente a quantidade de programas que existia na Fundação Criança, né? Uma fundação que tem por sentido desenvolver pessoas, cuidar de pessoas e dar direcionamento, sentido na vida dessas pessoas, que seja uma alternativa a uma vida de alta vulnerabilidade, uma alternativa a uma vida de risco, de violência, precisa de outras pessoas trabalhando lá e pessoas com competência para fazer esse serviço, né? Os programas, eles são bons quando eles têm recursos e quando eles têm gente preparada dentro deles para gerir esses recursos e para cuidar das pessoas a partir dos serviços. Veja bem o exemplo que você tinha utilizado da República, precisava ter a República e precisava ter profissionais dentro dessa República para receber esses adolescentes e para que organizar uma rotina, organizar uma quantidade de serviços ali nas casas para que as crianças ou os adolescentes fossem atendidos, no caso, os adolescentes fossem atendidos. Quando a gente tem uma situação de sucateamento, como a gente está vendo nessa situação, a informação da prefeitura é que ela vai se desfazer da Fundação Criança, que os serviços da Fundação Criança serão absorvidos pela Secretaria de Assistência Social. Secretaria de Assistência Social essa que, veja bem, no momento da pandemia, deixou perder a validade, né? Deixou que mais de 150 cestas básicas, não é isso, Ananice? Mais de 150 cestas básicas perdessem validade, né? Fossem para o lixo. 900.
950. Minha gente, aqui, por favor, 950 cestas básicas foram para o lixo, porque essa Secretaria de Assistência Social não teve condições de gerir a entrega para as famílias. E é essa Secretaria de Assistência Social que vai ficar responsável pelas atividades que hoje deveriam ser realizadas pela Fundação Criança. Com quais condições? A gente tem relatos de pessoas que trabalham com assistência social no município e de CRAS, de Centros de Referência da Assistência Social, e CREAS, né, os especializados da referência da assistência social, que ficaram sem atividade por problemas de contrato com a Guima, problemas de contrato de limpeza desses espaços. Então, ficaram sem operação. O que a gente vai vendo diante de tudo isso? Quem tem experiência com gestão sabe que preparar pessoas para trabalhar dentro do equipamento e trabalhar com outras pessoas, para que elas deem qualidade ao serviço, né, prestação de serviço, a gente com qualidade, trabalhando e prestando serviço, servindo outras pessoas, isso leva tempo. E transferir isso para uma secretaria olha quantas, como eles chegam em inúmeras contradições nos apontamentos deles. Primeiro, se o problema era que tinha comissionado lá na Secretaria de Assistência Social, vai ter um monte de comissionado, né, agora, para poder gerir esses serviços. Segundo, as pessoas precisam estar preparadas para isso, e se leva tempo para constituir isso. Eles vão acabar com um organismo, com um corpo que há décadas está se constituindo, com um acúmulo de conhecimento que há décadas vem se fortalecendo, para contratar empresas terceirizadas. Eles utilizam um debate frouxo do cabide de emprego, dizendo que esses lugares são cabides de emprego, quando, na verdade, eles estão querendo criar cabides de prestadores de serviço, cabides de negocinhos, de negociatas para os amigos empresários deles. Porque é disso que se trata, é sobre isso que a gente está falando. Por isso, você vai acabar com a Fundação Criança e levar isso para uma Secretaria de Assistência Social, que deixa se perder mais de 950 cestas básicas, sem nenhuma capacidade, com profissionais que estão sendo sucateados e equipamentos estão sendo sucateados dentro dessa Secretaria de Assistência Social, que há mais de 5 anos não vê nenhuma estrutura nova sendo surgida e qualificação sendo dada para esses profissionais. Com que situação, com que condições a Secretaria de Assistência Social pode receber os serviços da Fundação Criança? E para que desestruturar profissionais que são preparados há tanto tempo para terem qualidade, para terem capacidade para servir a população, desestruturar e perder essa riqueza, porque é riqueza social, a qualidade dos profissionais que estão ali há muitos anos prestando esse serviço, que têm a sensibilidade, gostam do que fazem ali. Você desestruturar tudo isso, a troco do quê? A troco de entregar mais contratos para amigos de fulano ou de ciclano, contratos de serviço com empresas terceirizadas. É disso que se trata tudo isso que a gente está falando aqui, né? Desestruturar um serviço na Fundação Criança para reestruturar ele a partir de outras bases e bases que interessam ou que servem a interesses mesquinhos, ou interesses financeiros. E quem sabe, quem acompanha a terceirização, é muito raro que ela venha para qualificar o serviço. O que ela vem, muitas vezes, é para desqualificar o serviço. Pessoas ganhando muito pouco na operação, no trato direto, e pequenos gestores, pequenos rezinhos ali, contatinhos de quem conseguiu aquele contrato, ganhando muito bem para não fazer nada. É isso que São Bernardo está querendo? É isso, você que está me ouvindo agora, nesse momento, está tendo a oportunidade de ouvir a vereadora Ananice contando a dureza do dia a dia da Câmara, vendo aqui a conselheira tutelar, Juliana Rocha, contando para a gente ao quanto está faltando investimento nesses programas para que eles tenham efetividade. Vendo aqui o ex-presidente da Fundação Criança, um especialista nos direitos da criança e do adolescente, mostrando que isso tem a ver com risco de vida para as crianças, para as famílias das crianças, e que uma mudança, vocês que acabaram de ver um depoimento de uma adolescente, de uma adulta, que foi uma adolescente cuidada pela Fundação Criança e hoje está aí
né, com uma vida constituída e reconhecendo e sendo grata à Fundação Criança, sinceramente, vale a pena não se posicionar? Vale a pena não chegar na página do vereador que você ajudou a eleger, ou que não ajudou, mas que está lá, foram eleitos, né, dos 28, então, Ananice, só 5 votaram contra, não é isso? 23 votaram a favor, no momento em que não teve tempo de apreciação, ou seja, votaram a favor, eles que deveriam ser fiscalizadores, votaram a favor sem fiscalizar, sem questionar o que está acontecendo. Por isso, minha gente, é muito importante que nesse momento você pegue o link aqui dessa página ABC contra o Golpe e leva para sua tia, para o seu tio, para o seu primo, para o seu grupo lá do pessoal com quem você conversa, porque é muito legal ter você aqui com a gente, mas está fazendo falta as pessoas que te acompanham, né? São essas as primeiras pessoas que você pode colocar em contato, fazendo falta essas pessoas para que elas venham para o debate junto, para que isso ganhe força. Porque tem muita gente boa aqui, né? A Ananice, o Ariel, a Juliana, muita gente preocupada em não deixar um órgão, uma autarquia tão importante quanto essa ser extinta. E na calada da noite, né, na calada de toda a cidade, aí no fechamento de uma urna com uma reeleição acachapante, uma vitória avassaladora do prefeito, a gente tem que reconhecer, foi reeleito nessas condições, então ele tem mais responsabilidade ainda, e deve ser chamado à sua responsabilidade. E a gente precisa de você, que está ouvindo a gente, para dar voz, para reverberar o que a gente está conversando aqui, e para que você se mobilize aí nos seus vínculos totais, de todas as pessoas que você conhece, fazer chegar as informações, para que elas entendam. Você sabe agora a importância da Fundação Criança, você sabe como o projeto ele foi aprovado, você sabe o quanto no dia a dia dos conselheiros tutelares isso implica em problemas para que eles, já que eles são encaminhadores, né, e fiscalizadores e chamam a atenção de quem de fato é a responsabilidade, o problema de não ter um órgão como a Fundação Criança, para que você leve essa informação para outras pessoas e ajude a gente a reverberar tudo isso. Ariel, qual a expectativa que você tem nessa estrutura? Eu sei que você vem acompanhando, né, o serviço público aqui na cidade, né, e a gestão do Orlando, de certa forma. Em que condições essa Secretaria de Assistência Social poderia receber um órgão que você conhece tão bem e foi presidente dele aqui na cidade? A gente só vai ter mais 15 minutos de live, viu, minha gente? E aí a gente já vai se encaminhando para o encerramento aqui. Mas eu vou pedindo para você aí, já que é essa desculpa, então a gente vai absorver aquilo que a figura do Peri e outros vereadores que aprovaram esse projeto de lei que extingue a Fundação Criança. Vocês estão dizendo que a Secretaria de Assistência Social vai absorver esse serviço? Em que condições você acha que ela vai poder fazer isso se ela não está dando conta dos CRAS, dos CREAS, né, de todo o serviço que ela deveria estar fazendo no momento e está até deixando cesta básica aí para o lixo? Sim, acho muito pertinente a questão que você coloca e também penso no ponto de vista dos funcionários, dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação, e vejo aqui na proposta, nessa carta branca que a Câmara dos Deputados deu para o prefeito promover essa extinção, esse desmonte, e também a rescisão, demissão, desligamento dos funcionários, só serão reaproveitados aqueles que forem absolutamente necessários à continuidade dos serviços. Agora, quem vai escolher qual funcionário ou funcionária é ou não absolutamente necessário para dar continuidade a esses serviços? Então, nós tivemos aí esse projeto aprovado sem sabermos de que forma terão continuidade os projetos, os serviços da Fundação Criança, todos esses que eu exemplifiquei, além de que faltou eu falar do trabalho da equipe multidisciplinar da Fundação, também para atender crianças e adolescentes vítimas de violência, vítimas de abuso, vítimas, inclusive, de situações envolvendo a violência no próprio lar, a violência doméstica, um trabalho cada vez mais necessário, inclusive agora que as escolas estão com atividades suspensas, que as
as crianças e adolescentes estão mais tempo dentro das suas casas, que os conselhos tutelares acabam necessitando mais também desse trabalho que a Fundação, inclusive, também fazia em conjunto com o CAISM e da Secretaria de Saúde e outros vários trabalhos que eu citei. Existe um princípio constitucional e de direito da criança e do adolescente, que é a não descontinuidade das políticas públicas, dos programas e dos serviços. Então, a criança ou adolescente que é atendida, a família que está sendo atendida, ela não pode ficar à deriva de um dia para o outro. Isso não pode acontecer, isso é crime, isso é inaceitável. Então, nisso cabe, sim, questionar o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude. Agora, como aprova um projeto sem debater nas comissões? A Câmara tem uma comissão da criança e do adolescente. Que comissão é essa da criança e do adolescente que não é consultada adequadamente, que não promoveu audiências públicas e debates, como a vereadora também já questionou? Nós poderíamos ser chamados lá para explicarmos o trabalho da Fundação, os membros da atual gestão, os atuais dirigentes também, outros especialistas na área. Nós já tivemos, sim, a discussão se a Fundação fazia ou não sobreposição a atividades anteriormente do CAJUV, que também foi extinto, que prestavam um trabalho muito importante para a juventude. Então, esse governo extingue tudo que é para a área social, tudo que é para a inclusão dos jovens. O que esse prefeito quer? Que os jovens vão para a boca de fumo? Que os jovens vão para o crime, para o presídio, para a Fundação Casa? Então, é isso que me revolta. Que vão para a Cracolândia, que vão viver na rua em situação de abandono. Então, o CAJUV já tinha sido extinto. A SEDESC está sendo desmontada há muito tempo. Inclusive, a sede da SEDESC hoje é sede da polícia e não sede da Secretaria da Assistência Social. As pessoas da área, as pessoas que precisam de apoio social nem vão num lugar onde a polícia toma conta. Tem gente até que tem antecedentes e tem medo de comparecer lá para pedir uma cesta básica, se inscrever no programa social, porque tem medo de acabar sendo denunciado ali, ser preso, porque lá virou um quartel da polícia. Isso é um absurdo que vem ocorrendo na cidade de São Bernardo. Então, o que nós temos hoje é repressão, um modelo de Robin Hood às avessas, tira-se dos pobres para dar para os ricos. É isso que, na prática, faz parte esse desmonte da Fundação, esse desmonte da Secretaria da Assistência Social, e jamais um projeto poderia ser aprovado sem dizer, esse programa, o serviço de acolhimento, quem vai desenvolver a partir do momento da extinção? Esse outro serviço de bolsa, de lanchonete escola, contando histórias, quem vai desenvolver a partir da extinção da Fundação Criança? O serviço de acolhimento de criança com deficiência, como vai ser desenvolvido a partir dessa extinção da Fundação Criança? Então, tudo isso tinha que ser amplamente debatido, de forma muito criteriosa, anteriormente, não dessa forma. O governo vai lá, apresenta no mesmo dia, e a bancada governista vai lá e diz amém a tudo, não questiona absolutamente nada e ainda gera várias desinformações, dizendo que a Fundação teria muitos cargos comissionados. Mentira! Você mesmo citou corretamente, só tem 7 cargos comissionados. Se esses 7 não estão trabalhando, é culpa dessa gestão, que escolheu pessoas erradas. Aliás, Ariel, peraí, Lorena. Eu, quando estava lá, trabalhava 20 horas por dia, exigia que quem estava trabalhando comigo também trabalhasse um tempo parecido a esse, principalmente os cargos de comissão. Cargo de comissão tem que dar o exemplo para os demais funcionários, tem que trabalhar mais que os outros, né? Inclusive, Ariel, e me parece que o problema do prefeito é que só tem 7 comissionados. Ele quer levar para a Secretaria de Assistência Social, porque lá ele vai colocar quantos comissionados ele quiser.
né? Lá ele vai poder contratar ou poder acertar. Eu posso falar isso, né? E lá ele pode fazer o acertinho que ele quiser para a empresa terceirizada do amigo de quem ele quiser prestar o serviço lá. Né? Não me parece correto, não é decente da parte dele e dos vereadores que acompanham e que votam esse projeto sem fazer um mínimo de estudo, sem o mínimo de competência e sai aprovando o projeto, achar normal, porque se a gente só tem 7 comissionados lá e você mesmo colocou aqui, deveria saber o que eles estão fazendo, e ele quer levar para uma secretaria de assistência social ruim como está, deficiente como está, né, das suas funções. Ele está querendo aumentar o número de comissionados, é isso? Ou vai contratar efetivos? Ou vai abrir concurso público? Nenhuma dessas discussões estão sendo feitas. Nenhuma dessas informações está sendo dada à população. E a gente sabe que é para terceirização. A gente sabe que é para precarização do serviço. A gente sabe que é para dividir com algum amiguinho, com algum coleguinha, mais uma empresa aí para pagar muito pouco para as pessoas que lidam diretamente com os outros seres humanos que precisam ser resgatados, que precisam ser atendidos e acolhidos pelo poder público. Isso não é um problema só dos pobres. Isso é um problema de toda a sociedade de São Bernardo. Porque todo mundo em São Bernardo, eu imagino, eu acredito, tirando esses aí que se encastelam em condomínios de luxo na cidade, todo o restante da população da cidade quer viver numa cidade onde ela se sinta segura, onde ela olhe para o trânsito e não vê criança em situação de abandono ou tendo que trabalhar, minha gente. É disso que se trata aqui. Eu tenho certeza que não é só uma questão dos muito vulneráveis contra o resto da cidade. É uma questão de toda a cidade de São Bernardo contra esses almofadinhas de condomínios de luxo, querendo tirar mais dinheiro do restante da população da cidade. Né? É disso que se trata no final das contas. Minha gente... Uma questão que eu vi que foi colocada também, erradamente, de que a Fundação estaria gastando mais nas atividades meios ou mais com o pessoal do que nas atividades de... A própria legislação, ela prevê que, no máximo, 60% da receita líquida, tanto das fundações como da administração pública, podem ser utilizadas com o pessoal. E a fundação sempre foi fiscalizada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Então, isso sempre foi devidamente respeitado. É mais uma inverdade que foi colocada. Agora, quando nós queremos as crianças bem cuidadas, nós temos que cuidar bem de quem vai cuidar delas. Então, totalmente. O tutelar tem que ser bem remunerado, educador social tem que ser bem remunerado, coordenador de projeto social tem que ser bem remunerado, tem que ter todos os seus direitos trabalhistas, tem que ter uma certa estabilidade. Então, para isso, e por isso que a Fundação Criança ela se tornou referência nacional e internacional, sendo visitada por representantes da ONU, da UEA, do Unicef, de muitos locais e delegações do Brasil todo, exatamente por ter um trabalho de qualidade, pessoas preparadas, capacitadas, pessoas compromissadas. É claro que houve um processo de depuração do quadro, nós fizemos vários processos de formação quando estivemos lá, inclusive de demissões, de depuração do quadro funcional, para que ficassem exatamente aquelas pessoas mais comprometidas com o trabalho social, aquelas pessoas que realmente estão capacitadas, formadas e dedicadas. Então, é necessário... E para nossa gente... Então, o que eles querem é realmente uma precarização, uma terceirização, e eles vão, por exemplo, um trabalho de abrigo, vão contratar uma entidade social de amigos deles e vão pagar muito menos aos educadores, vão precarizar, vão dar bofe em vez de contrafilé. É isso que eu não aceito, porque tudo de pior tem que ser para os pobres. E o de bom tem que ser para os ricos e para a classe média. Por que não tira as mordomias do gabinete do prefeito? Por que não corta os assessores de gabinete do prefeito, dos secretários? Então, e não cortar da área social. Nós precisamos
não podemos mais pensar na área social como no rodapé das prioridades, como a última prioridade. Tem que ser a maior prioridade, ainda mais no momento que nós vivemos hoje, uma crise humanitária sem precedentes no Brasil, de um grande desemprego, aumento do trabalho infantil, da exploração sexual, da violência doméstica, do envolvimento de adolescentes e crianças com tráfico. Então, essas pessoas elas têm realmente essa tendência. Eles querem acabar com os programas sociais e depois vão defender redução da maioridade penal, vão defender pena de morte. É bem o estilo do Orlando Morando e do grupo dele, desses vereadores desqualificados para o cumprimento das suas funções e votaram favorável a um projeto sem o devido conhecimento do projeto e do que seria colocado em prática posteriormente à extinção da fundação. Perfeito, Ariel. Perfeito. Pois é isso, né, minha gente? A gente vai finalizando aqui, a gente já está bem em cima da hora. A vontade que a gente tem é de continuar desmistificando e desmentindo cada uma das mentiras que essa galera coloca, né? Porque se a gente está falando de serviço, e serviços são pessoas, né? É que nem cortar cabelo. Você pode cortar cabelo num cara que vai ser vai barbeirar no seu cabelo, né? Vai deixar uma falha gigantesca lá e pode ser qualquer um. Ou você vai cortar no cara que vai te deixar bonito, vai te deixar ajeitoso, né? Então, esse cabeleireiro, ele teve que passar por uma qualificação maior. Ele tem mais experiência, né? Ele tem mais tempo fazendo aquilo e gosta mais do que ele faz. Então, ele vai fazer da melhor forma possível. Gastar com atividades meios, quando a gente trata de serviço, é que é o fundamental, porque quanto mais pessoas bem qualificadas nesses lugares, mais transformação elas vão fazer nas ações do dia a dia, né? Nas relações com essas crianças, esses adolescentes, para que eles sejam melhores aí para o mundo, para a sociedade, para toda a cidade de São Bernardo. Minha gente, muito obrigado pela noite de hoje, pelos esclarecimentos que a gente está fazendo. A gente está sendo acompanhado aí, por mais, a gente teve picos aí de audiência de 70, 80 pessoas na cidade. O compartilhamento, eu espero que mais pessoas continuem compartilhando esse vídeo para que as pessoas entendam do que se trata esse fechamento da Fundação Criança, e a gente vai chamando você que está nos ouvindo a se mobilizar, a manter contato, a seguir a página do ABC contra o Golpe, seguir o Ananias Andrade, lá a página social Ananias Andrade, o Fala da Alessio, não é isso, Ju, para ter acesso a você também, a nossa vereadora Nanice também. Acompanhem as atividades. Ariel, você tem página social? Você quer colocar aqui alguma forma de contato para as pessoas acompanharem as suas atividades também? Sim, pode acompanhar no Facebook, Ariel de Castro Alves. Eu compartilhei também o nome dos vereadores que votaram a favor da extinção da fundação. É importante. Perfeito. Tem lá um abaixo-assinado também. Os próprios jovens se mobilizaram. Eu vi aí o Marcelo Henrique, que é um jovem que há muitos anos está nos trabalhos, acompanha os trabalhos da Fundação, está se mobilizando, em nome dele, cumprimentar todos os jovens, adolescentes, crianças e famílias atendidos aí pela Fundação. E vi muita gente que nos acompanhou aí, a Maria Helena, Kátia Beraldi, a Cor Marie, pessoas que já trabalharam na Fundação, a Ellen, que sabem da importância desse trabalho fundamental, e várias lideranças da nossa cidade, a Lourdes, também conselheira tutelar, o Ilacir, que já foi conselheira, a Vera Gala, que já foi conselheira também. Então, nós temos aí a importância dessa instituição e desse debate. Eu parabenizo vocês, infelizmente, eu falei demais, talvez esteja até impactado com a violenta emoção de ver o trabalho que nós se dedicamos tanto estando à deriva, né, sendo extinto dessa forma tão vil. Então, estou à disposição, vou conversar posteriormente com a Ananice para nos mobilizarmos junto com o Conselho Tutelar, a falarmos com os promotores e os juízes da cidade. Amanhã tem reunião com alguns ex-presidentes da Fundação Criança, mas vamos representar junto ao Procurador-Geral
de Justiça, ao chefe máximo do Ministério Público de São Paulo, Mário Sarrubi, eu me proponho a marcar essa audiência para que a gente realmente leve para frente essa questão e vamos denunciar para o Unicef, para a ONU, para todas as instituições que defendem os direitos da infância e juventude, esse grande retrocesso, esse grande desmonte da área social de São Bernardo. Obrigado, Ariel. Ju, você quer fazer as suas considerações finais também? Sim, quero agradecer, né, o convite, acho que foi uma live muito importante, e da sua pergunta que você fez para o Ariel respondeu. O que eu queria dizer é que o serviço que a Fundação Criança executa, ele é um serviço da assistência social, de alta e média complexidade. De alta, quem está nos acolhimentos, e o CASE, que é o serviço com os adolescentes que saem da Fundação Casa, e média complexidade, que é o fortalecimento de vínculo, que é os CACJs das regiões que fazem esses serviços. Então, ele já é um serviço da assistência social. Hoje, a assistência social não dá conta de monitorar isso, né? A Fundação Criança, como as outras entidades, vão, e a assistência social lá deixando cesta básica estragar. Então, assim, hoje é essa a realidade que a gente tem. Eles vão ter que dar conta? Vão ter que dar conta, porque é a atribuição deles fazer isso. E nós, como é nossa atribuição requisitar e fiscalizar, a gente não vamos permitir que a qualidade do atendimento caia, né? Porque nós vamos fiscalizar firmemente, né? Então, assim, nem nas entidades que já estão trabalhando e nem nas que virão, né? Eu acho que o ideal é esses quadros que a Fundação Criança formou, né? Que o Ariel fala. Então, assim, você tem quadros técnicos lá que estão lá há mais de 20 anos, não chegaram agora. Então, um conhecimento empírico de vivência, de convivência e de vivência, que quem vai chegar agora não vai ter. Então, o que você vai fazer com esses profissionais, né? O que você vai fazer com esses profissionais? A gente não sabe, a gente quer saber. Estão dizendo que vão absorver. A lei está dizendo que quem não entrou por concurso, que seria a seleção, está fora. Isso que está na lei. Tem muita gente lá que não entrou. Quem entrou há 20 anos atrás na fundação, há 20 anos atrás não tinha seleção pública. Que eu acho que, inclusive, esses 40 comissionados, eles estão pondo esse povo, que já era funcionário na conta. Deve ser isso, né? Porque, então, o que vão fazer? E são justamente esses que não prestaram, que entraram lá atrás, que tem um grau de conhecimento da infância, um grau de conhecimento profissional, assim, que vai demorar mais 20 anos para formar outro quadro, outro profissional desse jeito, dessa maneira. É impossível abrir mão disso. Mas a assistência vai ter que dar conta e nós vamos fiscalizar, porque é nossa instituição. Ju, a gente vai, se Deus quiser, se a mobilização popular nos permitir, com a ajuda da Nanice e outros vereadores que vão cair na real, né? Vão cair na real, é isso que a gente precisa falar claramente. Nanice, só falar do papel que eles fizeram, sim. Outra coisa, eu ouvi a sessão, é um desconhecimento dos vereadores. Então, assim, a Fundação Criança nunca será um órgão para se dar curso. O curso é consequência da política pública que está sendo aplicada ali, de fortalecimento de vínculo, de encaminhamento para trabalho. Então, assim, o curso não é o fim, ele é o meio, mas eles falam como se aquilo fosse o fim, né? Como se o curso fosse o fim. Não é. O fim é a política pública, é olhar para aquele indivíduo ali, saber o que aquele indivíduo precisa e dar, e a entidade dar o que aquele indivíduo precisa. Outra coisa que eu preciso dizer, não posso ir embora sem dizer, é assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz o sistema de garantia de direito, que são vários órgãos, né? São vários órgãos, vários serviços. Dentro do sistema de garantia de direito, a gente não pode um órgão ficar deslocado do outro. Não pode, a gente tem que se intercalar e se conversar. A vara da infância
o Ministério Público, a Defensoria Pública cuida de uma coisa, o Conselho Tutelar está ali com a outra e o serviço de atendimento com outro. Eles têm que se juntar para sair a proteção integral. Então, assim, de fato, a aprovação desse projeto é uma violação de direito infinita, porque não conversou com nenhum órgão do sistema de garantia de direito. Que será que está passando pela cabeça do juiz da vara da infância, que é responsável pelos acolhimentos? E a Fundação Criança é a porta de entrada dos acolhimentos emergenciais. Ele é responsável por aplicar medida socioeducativa em meio aberto, e a Fundação Criança é responsável pela execução desse programa. Para onde vai? Quem que vai aplicar? Assim, como que faz um negócio desse sem conversar com o sistema de garantia de direito? Né? Então, é uma violação infinita que aconteceu quarta-feira. Perfeito, Juliana. Por isso que a Fundação Criança fica, né? Deve ficar, não é isso, Ananice? Fala pra gente aí, já se despedindo também. Ó, Ju, muito obrigado aí e parabéns aí por tanto conhecimento, por tanto envolvimento aí com a infância e a adolescência na nossa cidade, tá bom? Ananice, a Fundação Criança fica, não fica, mulher? Vamos continuar lutando para a Fundação Criança continuar aberta e prestando esse importante serviço para criança, adolescentes e os jovens aqui da nossa cidade. Mas é importante aqui resgatar que o prefeito atual ele tem desmontado toda a política de atendimento à juventude, fortalecimento de vínculo, preparação do jovem, como acabou com o programa Tempo de Escola, que nós tivemos que fazer uma grande mobilização para o Tempo de Escola voltar. É lógico que voltou, mas não voltou nos moldes anteriores, reduziu aí 50%, funcionava o ano inteiro, na gestão atual passou a funcionar só 6 meses, menos de 6 meses, 4 meses, por aí. Acabou com os cursos profissionalizantes que preparam os jovens e adolescentes aqui da nossa cidade. Como já foi dito aqui, acabou com o programa de promoção de bolsa, que também abria portas para os jovens no primeiro emprego e também ajudava a arrecadar recursos para a Fundação Criança. Então, é um governo que tem desmontado a política pública de atendimento à juventude aqui na nossa cidade. Agora, o trabalho que a Fundação Criança realiza, que é de resgatar a cidadania da criança, do adolescente, do jovem e da família, né? E trabalhar com fortalecimento de vínculo e com um trabalho intersecretarial, como já foi colocado aqui pela Ju, né? E pelo doutor Ariel, que é importantíssimo. Agora, a forma que esse governo tem trabalhado e com a conivência, com o apoio da Câmara Municipal, que sanciona, né, os projetos, acaba assinando embaixo as propostas que o prefeito manda, é um absurdo. Me coloco à disposição de estar junto aí com as entidades, com o doutor Ariel, participando aí das reuniões com os outros órgãos, fortalecer as denúncias aí na Unicef e todas as instituições que é importante a gente fortalecer. Como eu já disse aqui, já fizemos o levantamento do processo do PL na Câmara Municipal, que é importante para todo tipo de representação de denúncia no Ministério Público, já está em nossas mãos. Vamos continuar essa luta, Ariel, Ju, Ananias e o pessoal que está nos acompanhando aqui, porque toda essa experiência que tem a Fundação Criança, que foi construída ao longo dos anos com seu corpo de profissionais que estão lá hoje, que foram desrespeitados também, nem sequer foram avisados do que ia acontecer, ficaram sabendo porque eu divulguei, né, nas redes sociais, encaminhei pelo WhatsApp aí para as instituições, para as pessoas envolvidas, e chegaram a eles. Então, essa luta tem que continuar, as pessoas, os profissionais e a política pública de promoção e defesa da criança e adolescente aqui na nossa cidade, ela tem que se manter, sim, e vamos fazer essa luta para a Fundação Criança continuar aberta. Perfeito. Minha gente, muito obrigado. Você que está em casa aí, vou pedir muito carinho, presta atenção no que está acontecendo nessa cidade. A gente que viu, acabou de sair de um processo eleitoral,
de um prefeito que trocou casca de asfalto em toda a cidade. Perceba, saúde, educação, assistência social e cultura, todas essas áreas que existem para cuidar de pessoas estão sendo todas sucateadas. Todos os profissionais dessas áreas sendo mal cuidados, sendo desrespeitados. Todos os programas e os portfólios de programas e serviços e insumos dessas áreas não estão acontecendo de forma adequada. E ele preferiu trocar a casca do asfalto na cidade. Por quê? Sobre a casca do asfalto passa o pobre, mas também passa o rico. Na saúde pública, na educação pública, na assistência social e na cultura, só passa você, a gente, a maior parte dessa população, mas que não tem os privilégios que eles têm. Então, é muito importante que você esteja cada vez mais assim, ó, com a gente, junto, com quem está lutando aqui, para fazer uma cidade que olhe para as pessoas, para os seres humanos, com amor, com respeito, com desejo de igualdade. Está fazendo muita falta na vida da gente. Então, ajuda a gente nessa situação aqui. Não vamos deixar fechar a Fundação Criança. Vamos reverberar para o máximo de pessoas possíveis. Repito, faça o máximo de pessoas possíveis saberem do que está acontecendo e se mobilizar. Você que já foi atendido pela Fundação Criança, porque você vai estar ajudando a vida de muitas pessoas, ajudando a sua própria vida para ter uma cidade onde se tenha mais dignidade humana. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, da importância disso. Muito obrigado, muito boa noite. Minha gente, muito obrigado, muito boa noite da gente estar aqui. Estamos juntos, estamos na luta, estamos aí grudados aí na força que a gente precisa ter para fazer uma cidade digna, né, para o nosso povo. Um grande abraço aí, boa noite, minha gente. Valeu. Tchau.